Boa noite, meus amados irmãos. Estamos aqui hoje para mais um culto ao Senhor. Uma alegria muito grande. Imagino você na sua casa, assim como eu hoje, está com muita saudade, muito desejo de estar junto, estar em comunhão na igreja. Mas sabemos que é um momento. Nós sabemos que Deus está no controle de todas as coisas e nós temos a confiança que Deus está conosco. Eu quero convidar você esse momento agora de devoção, esse momento de meditação na palavra de Deus. Esse momento em que nós lemos a palavra e diante das Escrituras confessamos os nossos pecados. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no Salmo 84. Nós vamos estar fazendo essa leitura neste momento. Abra sua Bíblia no Salmo 84. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolhe aos seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial. De bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em si. Senhor, Deus dos exércitos, escuta minha oração. Presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Pois um dia nos teus átrios vale mais do que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus, a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Por meio desse salmo, o salmista expressa o presente que é estar diante de Deus. Ele fala do desejo de encontrar descanso neste lugar onde Deus está. E onde Deus está habitando em nossos corações. Deus está habitando em seu coração. Deus está habitando no coração daqueles que se entregaram a Ele, que reconheceram Ele como Senhor e Salvador das suas vidas. Quero convidar você nessa noite a orar na sua casa, reconhecendo a grandeza de Deus e confessando os seus pecados. Vamos estar orando. Eu convido você na sua casa a fechar os seus olhos e participar conosco dessa oração. Grandioso Deus, maravilhoso Deus, nós estamos nessa noite juntos para cultuar ao Senhor, para render-lhe todo louvor e adoração. Diante disso, nós queremos primeiramente reconhecer os nossos pecados e pedir perdão pelos nossos pecados. Pedimos que o Senhor nos perdoe, pedimos que o Senhor, Pai, derrame sobre nós o seu perdão. Nós queremos juntos, como família cristã reunida, a adorar ao teu santo e bendito nome. Que o Senhor esteja conosco, falando por meio dos cânticos, por meio da intercessão, por meio da palavra. Que o Senhor nos visite, que o Senhor fale aos nossos corações. Pedimos isto em nome de Jesus. Amém. Que Deus esteja conosco neste momento de culto, para a honra e glória do nome dele. Cântico novo, cantai ao Senhor.
irmãos, neste momento que nós possamos nos reunir, irmãos, em oração pelos enfermos, pelos nossos missionários e pelas pessoas que estão sofrendo com esse grande mal que é o coronavírus, irmãos. Vamos fechar nossos olhos e entrar na presença do Senhor Jesus. Senhor Deus, Pai, te agradecemos, meu Deus, por mais uma noite, Pai, que possamos estar aqui, Pai, te adorando, meu Deus. Pai, neste momento eu oro pelos enfermos, meu Deus, da igreja, Pai, de todo mundo, meu Deus. Pai, entre em cada lar, em cada quarto do hospital, meu Deus. Pai, restitua, Senhor Jesus, tudo, Pai, que está quebrado, Pai, está doente, meu Deus. Pai, eu também te peço, meu Deus, pelos missionários, tantos que estão aqui no Brasil quanto estão fora, meu Deus. Abençoe cada um deles, meu Deus. Não deixe que o mal chegue na tenda deles, Pai. Senhor Jesus, são essas pessoas, Pai, que o Senhor levantou para proclamar o Teu Evangelho, Pai, longe das suas casas, meu Deus. Pai, conforte, meu Deus. Pai, ainda em oração nós te pedimos, meu Deus, pelas pessoas que estão passando por esse terrível momento do coronavírus, Pai. Tanto por doença, tanto por momento financeiro, Senhor Jesus. É só o Senhor que é o remédio para tudo isso, Senhor Jesus. Que nós possamos confiar em Ti, meu Deus. Confiar que o Senhor Deus a cura, que o Senhor Deus a multiplicação, Senhor Jesus. É o que te pedimos e te agradecemos. Amém. Pela graça
De ontem para hoje, foram 67 mortes. More than 4,159 New Yorkers have died. Boa noite, meus queridos irmãos. Estamos aqui mais um domingo a compartilhar da palavra de Deus, crendo que ela é aquilo que nós necessitamos para ter esse momento especial de edificação, de paz e esperança. Nós continuamos falando sobre esta série de mensagens, Pandemia, onde Deus está. Nós demos início semana passada e nós iniciamos essa pregação falando de algumas coisas importantes, como o nosso novo ano, esse ano de 2020. Um ano que nós começamos com muitas expectativas, muitos projetos, muitos planos. E de repente, a gente escuta falar de um vírus que está na China. E esse vírus muda completamente a nossa história, completamente a nossa rotina. Hoje, nós estamos preocupados, nós estamos ansiosos. Juntos com esse vírus, algumas coisas aconteceram que mudaram completamente a nossa rotina. Por exemplo, nós vivemos hoje uma instabilidade física, econômica e emocional. É interessante você perceber que nós estamos em um momento instável na nossa vida. Emocionalmente, nós temos medo, nós não sabemos o que vai acontecer. Economicamente, tudo nos assusta. Alguns já perderam empregos. Quando nós falamos da saúde física, muitos têm medo que esse vírus possa fazer alguma coisa. Uma segunda coisa, nós vivemos um sentimento como insegurança, medo e ansiedade. Muitas pessoas estão tendo esses sentimentos, estão preocupadas, estão ansiosas, estão com medo, e algumas estão entrando em depressão, em estresse muito alto, porque o isolamento social, as notícias que nós temos ouvido dia após dia, têm nos preocupado grandemente. Uma terceira coisa que nós estamos passando, nós passamos por um ciclo de negação e projeção. De um lado, nós encontramos pessoas que estão negando esse vírus como se ele fosse apenas algo simples demais. Estão vivendo a vida como se não tivesse nenhuma responsabilidade. Por outro lado, nós encontramos a projeção. Pessoas que estão projetando em governos, em outras pessoas, a culpa por tudo isso que nós temos enfrentado. E por último, desejo de voltar à nossa vida e paz. Talvez seja esse a grande questão que as pessoas têm colocado. Nós queremos voltar à nossa vida, nós queremos voltar à nossa rotina, nós queremos ter paz. No entanto, amados, nós temos percebido que as notícias não são muito boas. As notícias, elas se prolongam para mais alguns dias. E isso tem nos deixado profundamente perplexos, profundamente preocupados. Interessante que, nesse contexto, nós precisamos repensar e ressignificar tudo que nós estamos passando. Onde Deus está em tudo isso? Como Deus pode nos ajudar? Como Deus pode estar conosco? É isso que essa série tenta responder. É isso que essa série propõe, nos dar essa esperança. Porque hoje, o que nós precisamos é uma boa notícia que nos traga esperança. Todos nós buscamos essa boa notícia. Como se nós estivéssemos recebendo no nosso celular, no nosso WhatsApp, uma notícia, olha, tudo vai ficar muito bem. Tudo vai dar certo. Não se preocupe que semana que vem tudo vai ficar bem. Nós precisamos dessa notícia. E é exatamente isso que essa série propõe. Essa notícia de esperança, de paz em meio a tudo que nós estamos enfrentando. Semana passada, nós iniciamos essa série falando sobre por que passamos por isso. Nós vimos semana passada que o mundo que nós vivemos é um mundo instável, é um mundo corrompido pelo pecado. Não é o mundo que Deus criou, não é o mundo perfeito e harmonioso que Deus havia criado, que Ele disse em Gênesis que ficou muito bom. Esse mundo é totalmente corrompido pelo pecado. E esse pecado nos faz passar por coisas como essas, por pandemias, por sofrimento, por dor.
Esse mundo não é o mundo que Deus criou. Mas nós vimos também semana passada, amados, que mesmo diante do caos, mesmo diante do pecado, Deus proveu uma solução, enviando o seu Filho, Jesus Cristo, para morrer em nosso lugar e nos dar hoje esperança e vida. É Ele mesmo que diz em João 14, verso 1, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Hoje, nós vamos continuar essa série conversando sobre quem está no controle. E para falar de quem está no controle, eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 40. Nós vamos estudar hoje Isaías 40, mas antes que a gente estude Isaías 40, é importante que a gente pense um pouquinho no contexto desse texto. O que está acontecendo por trás desse texto, quais são as implicações históricas desse texto especificamente que nós vamos estar lendo hoje. Quando nós lemos o profeta Isaías, amados, nós encontramos o profeta Isaías dividido em duas partes. Uma mensagem de juízo e uma mensagem de renovo. De um lado, o profeta Isaías, ele trabalha o juízo de Deus sobre a nação. De um outro lado, ele trabalha esse renovo, essa restauração. Você encontra a mensagem de juízo dos capítulos 1 ao capítulo 39 e a mensagem de renovo dos capítulos 40 a 66. Então, esse capítulo que nós vamos estudar hoje, capítulo 40, ele faz parte de uma transição do texto de Isaías, em que ele vai apontar para a esperança, em que ele vai apontar para o renovo. Até o capítulo 39, o profeta havia falado do juízo de Deus, das implicações e consequências do pecado. Mas agora, Deus irá falar a respeito da restauração. É a mensagem de esperança, é o WhatsApp que traz a notícia de esperança para aquele povo, naquele momento. E eu tenho certeza que essa mensagem também nos trará esperança. Você precisa um pouquinho mais desse contexto, lembrando um pouquinho da história do povo de Deus. Nós encontramos o reino de Israel, que foi governado por reis até o rei Salomão. Após a morte do rei Salomão, esse reino de Israel vai se dividir em dois reinos, o reino norte e o reino sul. Você tem no reino norte o nome de reino de Israel, que continua com o mesmo nome que havia, mas o reino sul será chamado de reino de Judá. Esses dois reinos, eles caminham por situações diferentes, mas algumas coisas são muito similares, são muito parecidas no comportamento deles. Entre eles, eu quero destacar algumas coisas. Primeiro, eles deixam a Deus. Gradativamente, tanto o reino norte como o reino sul, Israel e Judá, eles deixam a Deus. Eles começam a se corromper, aderindo à idolatria, aderindo a práticas que desagradavam a Deus. Eles vão se esquecendo do Deus que havia libertado eles do Egito. Eles vão se esquecendo do Deus que tem cuidado da sua nação e se rendido a outros deuses. Eles começam, então, e se tornam idólatras. Eles começam a buscar outros deuses para suprir a sua carência. Por exemplo, se eles acham que o dinheiro é capaz de trazer felicidade, eles se prostram a Mamon. Eles querem ter colheitas melhores, eles querem ter frutos melhores, eles se prostram a Baal. Ou seja, gradativamente as nações que serviriam a Deus se rendem aos ídolos daquele momento. E consequência disso, eles se tornam uma nação onde eles praticam a injustiça. É interessante que em todo lugar onde a idolatria reina, a injustiça também reina. A desonestidade também reina. E esses povos, o povo de Deus, tanto o povo norte como o povo sul, gradativamente se afastam de Deus, se tornam idólatras e vivem numa nação profundamente injusta. Como consequência disso, eles envergonham a Deus. O povo que deveria ser o povo que refletisse a glória de Deus, que representasse a Deus, que mostrasse quem Deus é, eles vão se perdendo ao longo da história, eles vão se corrompendo ao longo da história e envergonhando o nome de Deus. Como consequência disso, Deus diz basta, basta. E Deus então começa a tratar com o seu povo. Interessante que esse ciclo de maldição, ele começa e termina do mesmo jeito. Pessoas deixam a Deus e pessoas, consequentemente, no final, envergonham a Deus. E no meio disso, eles se tornam idólatras
E a idolatria causa injustiça no meio que eles estão. Esse é o cenário que você encontra diante desses dois reinos, o reino de Israel e o reino de Judá. E é nesse cenário que Deus começa a tratar com o seu povo. Deus diz, basta, não pode mais ser assim. Então, ao longo da história, você vai encontrar Deus levantando o reino assírio, liderado pelo rei Tiglat-Pileser. E esse reino assírio, ele vai invadir o reino norte. E ele vai dizimar completamente esse reino. Na história, o reino norte vai ser completamente destruído, ele vai desaparecer. Como eles fazem isso? Eles levam pessoas cativas, mas também trazem outras nações para o reino norte. E assim a identidade que eles tinham foi se perdendo ao longo do tempo. Daqui que você encontra os samaritanos. E você lembra que nos relatos de Jesus, existe uma questão política, social e religiosa entre os judeus e os samaritanos. Por quê? Porque os samaritanos se tornaram um povo que não era puro sangue. Era um povo poluído por conta do que aconteceu aqui neste momento. No reino sul, Deus vai levantar um outro reino, o famoso reino babilônico. E esse reino vai invadir o reino de Judá. E ele vai levar cativo os líderes, a juventude daquele reino para o reino babilônico. E a grande pergunta que fica quando isso acontece, será o fim do reino de Judá? Será que da mesma forma que Deus tratou com o reino do norte, o reino de Israel, Deus também irá tratar com o reino de Judá? Isaías é esse profeta que vive no seu contexto histórico antes. Isaías está vendo todo esse processo, ele está vendo Babilônia entrar no seu reino e levar cativo esses jovens, esses líderes. É esse o momento histórico que Isaías está vivendo. E é esse profeta que Deus vai trazer a palavra de esperança, essa palavra de renovo, essa palavra de esperança a esses homens que iriam passar 70 anos no cativeiro babilônico. Vamos então ao texto perceber como isso acontece. Verso 1 de Isaías 40 nos diz: Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. E a expressão aqui, consolai, consolai, significa deixem respirar, parem de sufocar. A expressão do capítulo 40 de Isaías, consolai, consolai, traduz a ideia de um povo que está sufocado, de um povo que não consegue respirar. E aí Deus diz, deixem o meu povo respirar. Deixem o meu povo tomar fôlego. Agora, por que Deus fala isso? Olha o que fala o verso 2. Falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é findo o tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Perceba a sequência desse texto, amado, quando ele diz o seguinte: acabou o tempo, foi perdoado e recebeu o dobro. Ou seja, nós vemos aqui, amado, que Deus, diante dessa crise, diante dessa situação que o povo tem enfrentado, mas lembra que o povo enfrenta isso por próprios atos que eles têm, pela consequência dos seus próprios atos. Deus diz, acabou. Acabou o tempo que vocês ficariam passando por essa disciplina. Acabou porque vocês foram perdoados dos seus erros. E Deus, interessante que o texto fala que Deus deu em dobro aquilo que eles haviam feito. E parece estranho você imaginar que Deus possa castigar alguém em dobro aquilo que a pessoa fez. Mas a citação de Isaías aqui é tão somente uma referência à lei da restituição, à lei de que tinha no Antigo Testamento, que aquele que pecasse teria que pagar em dobro. Por exemplo, quando alguém roubava uma vaca, um boi, ele tinha que dar 2 em troca daquilo. Quando o ladrão roubava naquele tempo, amados, ele não tinha que devolver o que roubou. Ele devolveu o que roubou mais o dobro. Isso fazia parte da lei da restituição. E o que está acontecendo aqui é isso. É uma referência ao cumprimento da lei de Deus. Agora, quando nós olhamos isso que está acontecendo no versículo 1 e versículo 2, nós entendemos que esse povo está passando por um processo do quê? De disciplina divina.
Deus está disciplinando o seu povo. Deus está tratando com o povo que deveria ser luz para as nações, mas ao longo da caminhada envergonharam o nome de Deus, envergonharam a santidade e a justiça de Deus ao longo da caminhada. Interessante quando nós falamos isso, nos levanta a pergunta sobre o que nós estamos enfrentando hoje, essa pandemia. Seria este, amado, e perceba que isso é uma pergunta, não é uma afirmação, seria este momento uma disciplina de Deus sobre o seu povo? Nós sabemos que hoje, infelizmente, o povo que se diz cristão, que se professa cristão, tem feito negócios complicados, tem um comportamento não ético, não moral. O povo de Deus hoje é um povo que envergonha a santidade de Deus. Seria este momento que nós enfrentamos mundialmente uma disciplina de Deus? É importante que a gente pense um pouquinho sobre isso. Não afirme que essa é a consequência, porque nós não podemos afirmar que todo sofrimento está ligado a isso. Por isso, rapidamente, já conversei aqui em outras pregações da nossa igreja, mas eu quero lembrar vocês das causas possíveis do sofrimento. Quando nós falamos em sofrimento, amados, nós corremos o risco de sermos simplistas demais. Por exemplo, algumas igrejas têm o hábito de dizer, não, você está passando por isso porque é consequência de pecado. Outras pessoas falam, Deus está castigando você. E elas acham que toda a forma de dor e sofrimento tem a ver com uma consequência direta àquilo que o ser humano fez. Nós precisamos entender que a Bíblia aponta que o sofrimento ele vem de diversas formas, ele vem de diversos meios, e não pode ser resumido como um único motivo. Quando nós falamos de sofrimento, nós precisamos lembrar nossa mente o que falamos semana passada. Se você não assiste hoje e não assistiu a pregação da semana passada, eu quero convidar você a voltar depois dessa pregação e assistir domingo passado. Está disponível nesse mesmo canal para que você possa entender o que nós estamos falando aqui hoje. Interessante que semana passada nós falamos que nós vivemos num mundo disfuncional. A primeira causa do sofrimento é que esse mundo que a gente vive, amados, não é um mundo perfeito. É um mundo corrompido pelo pecado. E é por isso que nós estamos suscetíveis a ter um câncer, a sofrer um acidente, a passar por tragédias, a passar por pandemias, porque esse mundo que nós vivemos é um mundo disfuncional. Um segundo motivo por que nós podemos sofrer é por opções erradas. Nós tomamos caminhos errados. Nós fazemos coisas erradas e, como consequência, sofremos isso. Interessante que, às vezes, a gente vê alguns empresários, pessoas que trabalham em ramos diversos, e eles falam, por que Deus não abençoa o meu trabalho? Eles vão fazer um negócio, de repente aquele negócio é uma furada, é algo errado. E eles falam, Deus, por que você não me ajudou? Aonde você estava, Deus? Deus responde, eu estava lhe dizendo a você por meio da minha palavra que negócios como esse você não deve fazer. A gente faz coisas erradas e sofremos as consequências disso. Um terceiro motivo por que sofremos, amados, é porque somos disciplinados por Deus. A disciplina de Deus não é algo ruim. A Bíblia fala que Deus disciplina quem ama. Se Deus não disciplinasse a nossa vida, Deus não nos amaria. Nós seríamos bastardos. Mas é porque Deus nos ama que Ele trabalha em nossos corações. É porque Deus nos ama que Ele cuida de cada um de nós. O terceiro motivo por que sofremos é um processo de ajuste, ou como alguns chamam, um processo de poda. Alguns momentos da nossa vida, nós começamos a nos esquecer de quem Deus é. Em alguns momentos, nós começamos a confiar demais no que temos. Aí, de repente, Deus pega a nossa vaquinha e joga no precipício. Aí a gente fica sem sustento. Aí a gente fica sem saber o que vai acontecer. Porque Deus está fazendo isso? Porque Deus está tratando com a gente. Não disciplinando por causa dos nossos erros, mas tratando com seus filhos, para que eles possam ressignificar o que é fé em Cristo Jesus. O que é a dependência de Deus. E para isso, a Bíblia diz o seguinte, que Deus não nos prova além das nossas forças. Que juntamente com essa provação, Ele traz o escape, Ele traz a condição para que a gente possa suportar, para que a gente possa passar por isso. Em alguns momentos,
Deus está ajustando a nossa vida para ser como Ele quer que nós sejamos. Naqueles momentos que nós estamos um pouco acomodados, tranquilos, despreocupados, confiantes demais do que nós temos, o que Ele faz, Ele tira a nossa segurança para que nós venhamos a ressignificar o momento que nós estamos passando. Um quarto e último motivo por que sofremos, amados, é a intimidação. E aqui nós estamos tratando, sim, do nosso inimigo, Satanás. Você está caminhando na fé cristã e, de repente, o inimigo coloca alguma coisa para desanimar você. Você está seguindo a Deus, buscando a Deus e tem a intenção de fechar o negócio. De repente, você chega na segunda-feira, recebe uma ligação e o negócio deu errado. Isso acontece porque algumas vezes o inimigo quer nos mostrar e nos levar a acreditar que Deus não está se importando com a gente, que Deus não está olhando as nossas causas. E por isso nós somos intimidados. Perceba esse ciclo, amados. Esse ciclo que nós vivemos, esse mundo disfuncional, onde nós fazemos opções erradas muitas vezes, onde somos intimidados pelo inimigo, mas por outro lado, nós também somos disciplinados pelo Senhor, como um ato de amor, como um ato de correção de um pai que se importa com seus filhos. Em alguns momentos Deus está nos ajustando para que nós venhamos assim como Ele quer. E tudo isso, amado, é baseado no amor de Deus. A disciplina e o ajuste que vem de Deus, que são possíveis causas de sofrimento e dor, não são castigos, mas é um ato de Deus de nos ajustar à sua vontade, de cuidar para que eu e você não se percam. Nós achamos que sofrimento, amados, é o que nós passamos aqui. Mas a gente não tem ideia que o verdadeiro sofrimento, o pior sofrimento é condenação eterna. E Deus trabalha na gente hoje para que a gente não venha a ser condenado ao inferno. Deus trabalha na nossa vida hoje para que a gente venha compreender quais são os seus planos para a nossa história. Amados, nós precisamos confiar plenamente no cuidado de Deus em meio a tudo isso que nós estamos enfrentando hoje. Nós precisamos confiar que Deus está conosco, que Deus está cuidando dos seus filhos em meio à dor e ao sofrimento. Diante disso, amado, nós voltamos então a perceber a história do povo de Judá. E nós percebemos que o que está acontecendo aqui nesse texto é a disciplina de Deus. Esse povo, o povo de Deus, o povo de Judá, está passando por um processo de disciplina. Deus está disciplinando o seu povo para restaurar o seu povo. E esse processo de restauração começa a ser visto, então, a partir do versículo 3 de Isaías 40, que nos diz: Vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitar no ermo vereda a nosso Deus. Perceba as expressões aqui: preparai e endireitai. Eu sei que você já ouviu isso quando você lê sobre João Batista, porque ele vai usar essa mesma expressão quando ele está antecedendo o precursor do Senhor Jesus Cristo. Mas é interessante que vamos recapitular aqui, amados. O versículo 1 diz: olha, deixem o meu povo respirar. O verso 2 nos lembra que esse povo estava sufocado, passando por isso, porque eles haviam se afastado de Deus. E Deus estava tratando com o seu povo. Mas o verso 3 começa uma nova fase nesse texto para dizer: olha, preparem o caminho, endireitem os caminhos, porque Deus está vindo. A palavra aqui, essa expressão aqui significa: é tempo de corrigir os erros. É tempo de corrigir os erros que esse povo havia feito. É tempo de ressignificar. É tempo de compreender qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. Mas essa correção é algo que Deus faz em nós. Para que você possa entender melhor o que significa esse verso 3, deixa eu te explicar mais ou menos como era naquela época. Naquela época, mas nós não tínhamos assim, por exemplo, a Dutra, nós não tínhamos a Fernão Dias, não tínhamos a Ayrton Senna, rodovias assim lindas de se andar, com pistas boas. Naquela época não haviam estradas. As estradas eram formadas conforme as pessoas iam caminhando nela. A pessoa passava por ali e ali começava a se formar um trilho. Sabe como você vai na roça, no sítio, numa fazenda, e você tem aqueles trilhos no meio do mato? Eram assim que eram feitas as estradas antigamente.
E conforme aquela estrada era mais andada, ela tornava rota entre aquelas pequenas cidades e os centros, onde se vendia, onde se comercializava todas as coisas. E ao redor dessas estradas se formavam povos. Pessoas começavam a morar ali. E quando eles escutavam uma notícia que o rei havia saído do seu trono e possivelmente passaria por aquela estrada, eles faziam o quê? Eles endireitavam, eles aplanavam, eles cuidavam daquela estrada para que o rei, quando passasse ali, percebesse o cuidado e a dedicação que aquele povo tinha. O que Isaías está falando aqui é exatamente isso. Deus se moveu do seu alto trono e Deus irá passar sobre aquele povo. Por isso a expressão, preparai o caminho do Senhor, endireitar o ermo, vereda ao nosso Deus. Mas é interessante que esse processo de correção dos erros que o povo vai passar agora é uma intervenção soberana, é a ação soberana de Deus. Olha o que fala o verso 4. Todo vale será aterrado e nivelados, todos os montes e outeiros. O que é tortuoso será retificado e os lugares escabrosos aplanados. Percebam, amados, que o que vai acontecer aqui, homens comuns não conseguem fazer. Montanhas não podem ser aplanadas, caminhos tão grandes não podem ser aplanados pela força do homem. Quem irá endireitar o caminho do povo é uma ação de Deus, é uma ação soberana de Deus em restaurar o seu povo. Aquele povo não conseguiria fazer aquilo sozinho. Deus iria intervir na história para mudar a realidade do povo. Deus iria intervir na história do povo de Judá para restaurar, para que o povo de Judá pudesse ser realmente o povo que glorificasse o nome de Deus. Você vê isso quando você vê claramente no verso 5 a seguinte expressão: a glória do Senhor se manifestará e toda a carne a verá, pois a boca do Senhor o disse. Perceba aqui o destaque na glória do Senhor. O texto deixa claro que o povo iria passar por essa situação, que seria o momento de corrigir os seus erros, mas que esses erros não seriam apenas uma motivação, um desejo do homem, mas Deus estaria trabalhando para que esse povo fosse restaurado. Por quê? Para que a glória do Senhor se manifestasse. Para que a glória do Senhor estivesse em destaque em todo momento. Amados, nós temos passado por uma pandemia e em meio a tudo isso, pessoas esqueceram que eu e você como cristão fomos chamados para glorificar a Deus, para prestar toda a honra e todo o louvor ao nosso Deus. As pessoas estão preocupadas com a sua própria glória. Elas estão preocupadas economicamente porque elas acreditam que se perderem dinheiro, a sua glória financeira vai acabar. A sua glória profissional, a sua glória de poder passear, de poder fazer tudo o que quer na vida. Na verdade, nós estamos preocupados não com a glória de Deus, mas com a nossa própria glória, com os nossos próprios interesses. Nós não estamos preocupados em ficar em casa em quarentena simplesmente porque nós queremos pregar o Evangelho. Nós estamos preocupados porque nós não podemos passear, não podemos curtir a vida como nós queremos. Nós vivemos tempos, amados, em que nós nos esquecemos que nós somos salvos por Cristo Jesus para a glória de Deus. Nós precisamos ressignificar esse momento. O que Deus está mostrando aqui, amados, diante desses primeiros versos, verso 1, 2, 3, 4 e verso 5, é para que o povo percebesse que nada acontece por acaso. Nada acontece de qualquer jeito. Não é uma situação simplesmente de desvio do que aconteceu. Deus está nos convidando a seguinte pergunta: quem está no controle? Quem está no controle de todas as coisas? Você precisa entender que a história não são fatos desconexos, mas é um Deus perfeito e soberano que está conectando todas as coisas. E para responder essa pergunta, quem está no controle, o texto nos apresenta algumas coisas. Primeiro, ele vai falar sobre quem não está no controle. Ele vai mostrar quem não está no controle das coisas. Depois, Isaías vai usar uma breve transição para mostrar a inconstância humana, como que eu e você somos inconstantes. E por último,
ele vai mostrar claramente quem está no controle. Vejamos isso mais a fundo no texto agora, nos versos seguintes, amados. Primeiro, quem não está no controle. Isaías deixa claro que quem não está no controle, que a humanidade não está no controle. Olha o que fala os versos 6 e verso 8. Uma voz diz, clama, e alguém pergunta, que hei de clamar? Toda a carne é erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e caem as folhas, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. Mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Preste atenção no que diz aqui, ó. Começo da frase. Que hei de clamar? O texto está dizendo, amados, que a humanidade, diante de Deus, não sabe o que pedir. Essa humanidade não compreende o momento, não compreende a história. Então Deus responde, preste atenção, toda a carne é erva. E aqui a comparação da humanidade como uma pequena erva. Essa erva é algo frágil, é algo que se desfaz. Com o sopro de Deus, ela se desfaz, ela morre rapidamente. O que Isaías quer mostrar é que a humanidade não está no controle da história. Não são os homens que estão no controle da história. Não são as pessoas que controlam o destino. O final do texto nos lembra, a palavra do nosso Deus permanece eternamente. A humanidade vai passar, as pessoas vão morrer, mas o que permanece é a palavra de Deus. Nenhum homem na história tem capacidade de mudar o curso da história. Não é a humanidade que está no controle da situação, amados. Deus está no controle da situação de todas as coisas. Uma segunda coisa que Isaías nos mostra que não está no controle, ele fala das nações. Olha o que fala o verso 12. Quem na concha da sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos. Ele continua dizendo, quem recolheu a terça parte de uma medida de pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão. Olha o que fala o verso 13 e verso 14. Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho de entendimento? Verso 15 e verso 16. Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde e como um grão de pó na balança, ou seja, nada. As ilhas são como pó fino que se levanta. Nem todo o Líbano, aqui é uma árvore, basta para queimar, nem os seus animais para um holocausto. Verso 17. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Isaías é claro em dizer, olha, você está achando que é a China que está cuidando de tudo isso? Você acha que quem tem o controle da nação é os Estados Unidos? As nações não estão controlando a história. As nações não estão controlando o destino da humanidade. A China não está destruindo o mundo com o vírus. Quem tem controle da história é Deus. A Bíblia fala que nações são como nada. Deus considera como um pingo num balde. Deus considera como nada. Então a pergunta que fica é por que você acredita que o controle de tudo que está acontecendo está na mão da China, dos Estados Unidos ou do nosso Brasil? Amados, reinos e impérios caíram. Eu pergunto a você, aonde está o grande império assírio? Aonde está o grande império babilônico? O império medo-persa? O império romano, o império grego? E se nós vivêssemos mais alguns anos, eu poderia dizer aonde está o grande império
norte-americano. As nações não estão no controle da história. Talvez para aquele povo que estava vivendo a dor e o sofrimento, eles acreditavam que a Babilônia estava no controle da história. E Deus diz, olha, as nações são como nada. Mas ainda, Isaías mostra que a humanidade não está no controle de nada. Que as nações não estão no controle. Mas também que os ídolos não estão no controle da história. Olha o que fala os versos 18 e verso 19. Com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com Ele? O artífice funde a imagem, e o ourives a cobre de ouro, e as cadeias de prata forja para ela. Você vai lá para o verso 20 e verso 21. O sacerdote idólatra escolhe madeira que não se corrompe e busca um artífice perito para assentar uma imagem esculpida que não oscile. Acaso não sabeis? Porventura não ouvis? Não vos tem sido anunciado desde o princípio? Ou não atentaste para os fundamentos da terra? Verso 22 e verso 23. Ele é o que está assentado sobre as redondezas da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. É ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. E os versos finais 24 e 25 terminam assim. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco, já se secam quando um sopro passa por eles, e uma tempestade os leva como palha. A quem, pois, me comparareis, para que eu lhe seja igual, diz o santo. A expressão aqui, Deus está conversando com uma nação que se tornou idólatra, uma nação que confiou as suas colheitas a Baal, a Astarote, a riqueza, a Mamon, a sexualidade, uma nação que se esqueceu do cuidar de Deus e se rendeu a outros deuses, se rendeu a outros ídolos. Assim como nós hoje que vivemos a nossa idolatria, e você acha que idolatria é só uma estátua? Nós adoramos o dinheiro, a nossa carreira profissional, adoramos a nossa independência e acreditamos que é ela que nos dá felicidade. E é por isso que nesse momento de isolamento social, os nossos ídolos estão sendo fragilizados. Nós precisamos entender que os nossos ídolos não controlam as coisas. Essas coisas que nós valorizamos na vida são nada diante de Deus. A gente está sofrendo demais hoje porque a gente confia demais naquilo que a gente criou para nós mesmos. Nós criamos as nossas seguranças, nós confiamos no nosso recurso, nós confiamos nos nossos bens, nós confiamos na nossa performance pessoal e por isso, neste momento em que esse vírus surge tão pequeno, nos assusta tanto, porque a nossa confiança, nós acreditamos que a nossa vida está perfeita por causa dessas coisas. Isaías nos mostra que a humanidade, as nações e os ídolos não estão no controle de todas as coisas. Quem está no controle de todas as coisas é Deus. E aí, Isaías rapidamente aponta numa breve transição entre mostrar quem não está no controle e quem está no controle. Ele mostra o nosso comportamento diante de tudo isso, a nossa inconstância humana. Olha o que fala o verso 26. Levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder. Nenhuma só venha a falhar. Perceba um destaque no texto, amado. Levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou estas coisas? A gente não tem percebido
quem é o Criador de tudo. A gente está sofrendo, angustiado, com medo, inseguro, porque a gente não está levantando os nossos olhos e olhando quem criou tudo. A gente está vivendo essa inconstância hoje por acreditar que são as nações, os homens e os ídolos que nós criamos, a nossa segurança que está no controle de tudo. E quando eles são fragilizados pelas circunstâncias, nós os apavoramos. Olha o que o texto continua no verso 27. Por que, pois, diz, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa desapercebido ao meu Deus? Não sei se você percebeu o que o povo está fazendo aqui. O povo está dizendo assim, ó Deus, o Senhor não está olhando para mim. Deus, o Senhor não está cuidando de mim. Deus, cadê o Senhor que não me ajuda? Deus, por que o Senhor não me intervém? Por que os meus negócios não dão certo? Por que minhas vendas falharam? Por que as coisas não acontecem na minha vida? Deus, o Senhor não se preocupa mais comigo? O Senhor não olha para mim? Sabe por que nós pensamos isso de Deus? Porque nós confiamos mais nos nossos ídolos, nas nações e nos homens. Desculpa, mas a nossa inconstância, nesses dias de pandemia, são decorrentes a nossa falta de confiança plena no Deus Criador de todas as coisas. Nós devotamos a nossa vida aos ídolos, ao nosso dinheiro, ao nosso trabalho, aos nossos recursos, à nossa sexualidade, ao nosso corpo perfeito. Nós devotamos a nossa vida e acreditamos que as nações, os homens, são responsáveis por todas as coisas, têm o controle de todas as coisas. Nós perdemos a visão de um Deus Criador, de um Deus soberano, que está sobre todas as coisas, sustentando o seu povo. E é por isso que hoje a gente pergunta a Deus, por que o Senhor não se preocupa comigo? Deus, por que meu trabalho não prospera? Deus, por que eu estou enfermo? Deus, por que ninguém me liga? Deus, por que ninguém cuida de mim? Nós perdemos a capacidade de olhar para o alto e perceber o cuidado de Deus. A nossa inconstância é visível hoje, porque nós deixamos de confiar em Deus. Deus se tornou uma peça no grande quebra-cabeça da nossa vida, mas não é uma peça importante. É apenas mais uma peça diante da minha vida, diante da minha história. Diante disso, dessa inconstante, esse comportamento que nós geralmente devotamos nossas vidas a esses ídolos, o que esses ídolos estão nos fazendo, estão nos tornando piores. Os ídolos não melhoram as pessoas, eles nos tornam piores. Isaías, ele mostra no seu texto que a humanidade, as nações e os ídolos não estão no controle de todas as coisas. Ele mostra que eu e você, por confiar demais nisso, nos tornamos inconstantes, deixamos de ver quem Deus é e perguntamos, Deus, por que o Senhor não faz? Deus, por que o Senhor não fez? Por que o Senhor não cuida? Porque nós confiamos nisso. Então Isaías mostra quem está no controle de todas as coisas. Quem está no controle. Como Isaías mostra isso, Isaías fala da grandeza de Deus. Olha o que ele fala no verso 28. Não sabes, não ouvistes que o Eterno, o Senhor, o Criador dos fins da terra, não se cansa, não se fadiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Isaías mostra que o Deus que nós estamos falando aqui, que nós deveríamos honrar, que nós deveríamos glorificar, que nós deveríamos amar, dedicar-se completamente a Ele, é um Deus grande em poder, ninguém pode esquadrinhar o seu pensamento. Ele é o Criador de todas as coisas, Ele é o Criador do universo, Ele é o Deus poderoso, o Deus soberano. Isaías mostra que esse Deus grande é também um Deus de justiça. O verso 9. Tu, ó Sião, que anuncia boas novas, sobe a um monte alto. Tu que anuncias boas novas a Jerusalém, ergue a tua voz fortemente, levanta, não temas e dizes à cidade de Judá, eis aí está o vosso Deus. Ele continua no verso 10.
Eis que o Senhor Deus virá com poder, e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele, e diante dele a sua recompensa. O que Isaías está falando aqui, amados? Isaías está falando ao povo de Deus: olha, Deus está vindo, e Deus é o justo juiz. Ele tem poder para julgar, Ele tem poder para julgar as nações, e Ele irá recompensar aqueles que o amam. Ele irá recompensar aqueles que se devotam a Ele, aqueles que o amam, aqueles que se dedicam diariamente a uma vida de comprometimento com Ele. Deus, que está no controle de todas as coisas, tem grandeza, tem poder e tem justiça, mas também Ele tem cuidado sobre os seus filhos. Olha o que fala o verso 11. Como pastor, apacentará o seu rebanho. Entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seio. As que amamentam, Ele guiará mansamente. Amados, eu não sei se você percebeu quão linda é essa expressão. Deus é um Deus grande, um Deus justo, de justiça, mas é um Deus que ama a mim, que ama você, que cuida das nossas vidas, que nos protege, que está conosco. Você não está sozinho. Você não está abandonado nessa história. Você precisa deixar de confiar nos homens, nas nações, nos seus ídolos e devotar sua confiança hoje no Deus que está no controle de todas as coisas. E esse Deus que nos ama, que nos protege, que cuida de mim, de você como se fôssemos ovelhinhas dele, filhinhos dele. Esse mesmo Deus, Ele tem a capacidade de transformar nossas vidas e nos capacitar para passar por isso. A capacitação, olha o que fala os versos 29 ao 31. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Essa é a promessa de Deus para a sua vida. Você está cansado? Deus, eu descanso. Você não tem força para enfrentar isso? Deus faz forte ao que não tem nenhum vigor. Você não sabe o que vai acontecer? Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Passarão pela crise, porque eles confiam no Deus que está no controle de todas as coisas. Para você hoje, quem está no controle de todas as coisas? E eu diria hoje, talvez seria interessante você perceber a sua inconstância. Essa crise que nós temos vivido, essa pandemia, está te fazendo mais confiante em Deus ou mais desesperado? Se você está confiante em Deus, eu tenho certeza que você está aproveitando o seu tempo para orar, para fazer o trabalho de Deus, para se envolver na obra do Senhor. Mas se você está se excluindo, se isolando, significa que você não confia em Deus ainda. Você ainda acredita que as nações, a humanidade e os seus ídolos estão no controle de todas as coisas. Nesse processo de restauração, a pergunta é: quem está no controle? Isaías nos mostra que a humanidade, as nações e os ídolos não estão no controle de todas as coisas. Mas muitas vezes nós confiamos tanto neles que nós vivemos essa inconstância de achar que nós estamos perdidos, de achar que Deus não cuida da gente, de achar que nós estamos abandonados, de acreditar que Deus não ouve a minha oração, que Deus não se importa comigo. Porque, volto a dizer, nós confiamos em nossos ídolos, nas nações e na humanidade. Deus te convida nessa noite a olhar para Ele, a confiar plenamente nele, a perceber que Deus é um Deus grande, um Deus justo, um Deus que cuida,
e um Deus que capacita o seu povo. Esse é o Deus que está no controle de todas as coisas. Essa pregação, esse tema hoje fala quem está no controle. Deus está no controle de todas as coisas. E você hoje é convidado a confiar plenamente nisso. Quem está no controle? O último versículo nos lembra. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem com asas como águias. Correm e não se cansam. Caminham e não se fadigam. Essa é a esperança que nós temos em Cristo. Se nós cremos que Ele está no controle. Agora, se nós cremos que quem está no controle são os homens, as nações e os ídolos, é muito provável que essa pandemia, essa crise econômica, física e emocional vai abalar com a nossa fé. Porque a nossa confiança está nisso, naquilo e não em Deus. Para que você possa refletir e praticar essa nova semana que vai iniciar. Primeiro, em meio a essa crise, qual tem sido seu papel como cristão? Tem confiado plenamente em Deus? Ou está murmurando como se Deus não olhasse para a sua vida? A grande questão da pandemia, amados, não é quanto tempo vai durar, não é por que está acontecendo isso, mas qual é o nosso papel em tudo isso? Qual que é a função que nós vamos desenvolver em tudo isso? Nós confiamos realmente que Deus está no controle de todas as coisas? Ou nós continuamos murmurando, reclamando, desanimado, como se Deus não tivesse muito aí com a nossa vida? Espera aí, gente. A gente tem que parar de falar aquilo que nós não cremos. Não adianta você falar que ama a Deus, se na hora da provação você prova que o seu amor está muito mais nas coisas que você tem do que no Deus que está te servindo. Você precisa tomar uma posição séria hoje. Ou confie em Deus, ou se devota aos seus ídolos. Mas lembre, os seus ídolos vão te tornar você pior. Aliás, os ídolos devoram vivos os seus adoradores. Segundo, diante das adversidades que nos assombram, tem você confiado e esperado a glória de Deus na história? Você confia plenamente que Deus vai intervir nessa situação? Você confia plenamente que a glória de Deus se manifestará em meio a essa pandemia? Você confia que essa glória de Deus será o alicerce, a provisão, o cuidado necessário para as nossas vidas? Você confia realmente nisso? Terceiro e último. De forma muito sincera, em quem ou no que tem devoltado sua confiança? Quem está realmente no controle de tudo para você? Ore ao Senhor para que lhe perdoe e ensine a acreditar somente nele. Esse é o tempo de você repensar no seu cristianismo, de você repensar nas suas convicções de fé. Não é vergonhoso reconhecer que nós temos confiado mais nos homens, nas nações e nos nossos ídolos. O trágico é você não se arrepender, é você não se voltar para o teu Deus. Porque as consequências dos nossos atos, essa idolatria, essa confiança em homens e humanidade, vai nos levar ao desespero e à dor. Você é convidado hoje a orar ao Senhor na sua casa, pedir que Ele intervenha no seu coração, nas suas convicções, para que você confie mais nele, para que você se renda completamente a esse amor que lhe salvou naquela cruz. Você é convidado nessa noite a adorar o Senhor, a se render completamente a Ele e descansar completamente nele. Nós vamos estar orando neste momento. Tudo vai ficar bem se nós confiarmos em Deus. Tudo vai terminar tudo bem se nós confiarmos que Deus está no controle de todas as coisas. Vamos orar neste momento? Amado e bondoso Deus, te louvamos por esta noite de culto. Te agradeço pelos irmãos que aqui estão e pelos irmãos que estão nos assistindo neste momento na sua casa. Eu quero pedir a Deus e Pai
que o Senhor se manifeste poderosamente na vida deles. Eu quero pedir, ó Deus e Pai, que a Tua presença, o Teu querer se manifeste no coração de cada um deles. Que eles percebam, Pai, que o temor, a inconstância é fruto da não confiança plena em Ti. E que nessa noite eles possam, Pai, voltar os seus corações a Ti e descansar somente em Ti. Saber que o Senhor está cuidando de tudo, sabendo que o Senhor está provendo tudo que é necessário a cada um deles. Nós pedimos, ó Pai, a Tua bênção. Nós pedimos, ó Pai, que esteja conosco todos os dias. Supra a nossa falta de fé e nos leva à convicção plena do Teu amor, do Teu cuidado, da Tua grandeza e da Tua capacitação em nossas vidas. Nos abençoe nessa noite. É o que eu te peço em nome de Jesus, Pai. Amém, Deus. Amém. Todo domingo eu digo e repito, que bênção, que culto maravilhoso, que momento especial nós estamos vivendo agora. Mesmo longe uns dos outros, em casa, a gente pode desfrutar da palavra, dos cânticos, das orações e saber que Deus está conosco, né? Deus está trabalhando em nossas vidas. Amados, eu tenho alguns recados muito importantes para você agora, recados breves. Peço que você acompanhe até o final esses recados, tá bom? Primeiro, nós temos nosso culto nos lares. Eu quero convidar você a estar participando deles, a estar investindo tempo na sua casa, com a sua família, investindo tempo em adorar a Deus. Nós vamos enviar o estudo via WhatsApp na sua casa na quarta-feira para que você possa estar fazendo o estudo com a sua família. Eu fico feliz porque outros irmãos de outras cidades estão também pedindo esse estudo. Então é um tempo que nós temos para investir. Volto a dizer, não perca tempo na sua vida, na sua casa, nesse momento, fazendo outras coisas. Tire um tempo de qualidade para que você possa estar estudando a palavra de Deus com a sua família e edificando o seu lar. Um outro assunto que eu tenho que tratar também aqui hoje, amados, é as nossas lives. Nós estamos fazendo live segunda, quarta e sexta, às 8 horas da noite, às 20 horas, para que você tenha um tempo também de se alimentar com a palavra, com a escritura. Nós estamos buscando pastores de fora para que possam também dar palavras. Tem sido momentos muito especiais. Então fica o convite a você a participar segunda, quarta e sexta, às 8 horas da noite, da nossa live especial, nossa página do Facebook. Um outro recado também muito importante, amados, é a nossa visita pastoral online. Se você quer esse convite do pastor, se você quer receber uma palavra, quer conversar, falar de alguma coisa que você está passando, eu quero convidar você a estar mandando um WhatsApp para esse número aqui e pedindo uma visita online. Eu vou estar entrando ao vivo com você para que nós possamos conversar e orar com você. É uma oportunidade, é uma ferramenta que nós temos, tá bom, amados? E por último, eu quero agradecer a você que tem dizimado e ofertado na casa de Deus. Eu quero lembrar você que nós não estamos barganhando com Deus. Nós compreendemos que todos os recursos vêm de Deus e a Ele nós devolvemos aquilo que Ele nos pede. Que você possa continuar sendo fiel a Deus e confiando no cuidado de Deus. Você pode depositar o seu dízimo na conta que vai estar aparecendo neste momento no vídeo aí, para que você possa estar ofertando e dizimando. Assim que você depositar, eu peço a gentileza e o favor que você envie para o nosso tesoureiro Leuer comprovante do seu depósito. Isso serve para a nossa administração, para a questão mais burocrática da nossa igreja. Eu peço a você que continue nos ajudando em oração, pedindo que Deus possa estar sustentando as nossas vidas e a nossa igreja. Eu quero aqui agradecer aos irmãos que têm nos abençoado também com a parte técnica. Quero lembrar aqui do Aleph e do Eduardo. Muito obrigado pelo trabalho de vocês, que têm feito esse trabalho maravilhoso aqui de filmagem, gravação e edição. Que Deus possa estar abençoando vocês também e honrando o trabalho de vocês também. Sei que Deus está cuidando de todos. Que Deus abençoe sua vida, que está na sua casa. Que Deus possa honrar essa semana na sua vida, no seu trabalho. Aqueles que não estão podendo trabalhar por questões da nossa lei aqui municipal. Confie que Deus está cuidando de tudo. Confie que Deus está com você. Eu quero orar e agradecer a Deus por essa noite de culto que nós tivemos. Mais uma vez, feche os teus olhos na sua casa. Vamos estar orando. Deus, obrigado por este culto que nós passamos aqui hoje.
Obrigado pelo trabalho que o Senhor tem nos dado. E obrigado porque nós temos hoje recursos para poder transmitir esse culto. Muito obrigado porque o Senhor está cuidando de cada um de nós. E nós pedimos que essa semana que se inicie seja uma semana de bênçãos, Pai. Seja um tempo que a gente possa estar mais perto do Senhor, confiando mais em Ti e devotando a nossa vida em Ti. Eu peço ao Senhor, ao Jesus, que seja cuidando de cada família, cada lar, cada sustento, que o Senhor possa suprir cada dispensa da nossa igreja, que o Senhor possa estar conosco. Nos abençoe essa nova semana. Nos dá sabedoria para viver cada dia e que nós possamos confiar plenamente em Ti. É o que pedimos em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso eterno e bondoso Pai e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos, hoje e para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe sua vida grandemente.